Quarta-feira, você sabe, tem o quadro Viver Bem com a jornalista Karen Prestes, que hoje traz sempre um assunto de interesse para você. Boa noite, Karen, seja bem-vinda de novo. Obrigada, boa noite a você que nos assiste. Bom, o Viver Bem de hoje irá falar sobre a síndrome do pânico. Aquela ansiedade que vai além do normal, um medo intenso que paralisa e que muitas vezes leva a pessoa à emergência de hospitais com a sensação de que vai morrer. Saiba sobre a importância em buscar ajuda com profissionais. E para falar sobre este assunto, eu conversei com um médico psiquiatra, professor e diretor técnico e científico de um dos programas de formação em psiquiatria mais importantes do sul do Brasil. Ele também é palestrante e autor de 9 livros sobre psiquiatria, o Dr. César Augusto Trinta Weber. Você vai saber mais detalhes dessa entrevista a partir de agora. Confira. Crises de ansiedade, medo intenso de forma recorrente e inesperada, sensação constante de que algo ruim irá acontecer, medo de perder o controle e até mesmo de enlouquecer. Se você está com algumas dessas sensações, provavelmente está sofrendo da síndrome do pânico. Muitas pessoas podem estar sofrendo deste problema atualmente e buscar ajuda com profissionais é fundamental. São eles que farão um diagnóstico preciso, além de orientar a medicação adequada para o quadro. Com o objetivo de trazer mais detalhes sobre este assunto, o Viver Bem foi buscar mais informações com um especialista. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Dr. César Augusto Trinta Weber, que é médico psiquiatra, além de PhD em Neurociências e Ciências do Comportamento. E também é diretor técnico e científico e professor do Programa de Formação em Psiquiatria do Centro de Estudos José de Barros Falcão, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Dr. César, ao quadro Viver Bem. É um prazer estar contigo e com todos os teus telespectadores do programa Viver Bem. Bom, vamos falar então sobre um assunto super relevante, especialmente nesse momento em que todos nós estamos enfrentando, que é o momento de pandemia, e que muitas pessoas estão desencadeando algumas crises de ansiedade, de pânico. Eu gostaria de abordar e chamar a atenção sobre este problema, sobre a síndrome do pânico. Eu gostaria que você começasse explicando sobre o que é e como ela é desencadeada. A síndrome do pânico pode ser entendida como um conjunto de sinais e sintomas que podem estar presentes numa série de transtornos mentais, né? E como tu citaste, dentro dos transtornos de ansiedade, né? E ela se caracteriza por uma reação emocional muito exacerbada, muito disfuncional, né? Ou seja, é um medo muito grande e uma ansiedade, ou seja, uma antecipação dessa ameaça imaginária, habitualmente, e faz com que nós tenhamos uma repercussão no nosso corpo, ou seja, sintomas somáticos muito exacerbados. E isso causa um desconforto muito grande. Você imagina você em determinado momento, seu coração disparar, você ficar tremendo, você ter dificuldade para respirar, um pavor muito intenso, começa a suar e assim por diante. Então, esse conjunto de sintomas, né, físicos desencadeados emocionalmente por determinadas situações. Bom, e algumas pessoas, doutor César, a gente percebe que elas têm um pouco de resistência em admitir que estão com algum problema, ou algum tipo de preconceito, ou fobia de tomar algum remédio, por exemplo. O que essas pessoas precisam entender? Porque, na verdade, a síndrome do pânico não é um problema que vai afetar somente neste momento de pandemia, mas sim durante a vida inteira do paciente, da pessoa, enfim. Sem dúvida, Karen, tu traz um aspecto muito importante. Nós precisamos vencer a psicofobia, né? Ou seja, qualquer um de nós pode, em determinado momento da sua vida, pelas mais diversas razões, se desorganizar, precisar de ajuda, né? E aí é importante que nós venhamos a procurar um profissional, um médico psiquiatra, para que ele possa, então, identificar o que está ocorrendo no nosso comportamento e nos ajudar, seja com a psicoterapia, seja com medicações, seja com ambos, né? Então, o importante nesse aspecto é isso, é nós vencermos esse receio, vencermos essa fobia, vencermos esse medo de procurar a ajuda. Então, o paciente procura ajuda, né? Por quê? Porque a sua vida ficou muito difícil.
porque ele começa a não conseguir trabalhar, ele começa a ter dificuldade para dormir, ele começa a ter muito medo de que esse ataque volte a ocorrer. E aí ele procura o médico e aí vai nos relatar estas situações, ou seja, o aparecimento. Há um mecanismo muito primitivo no nosso organismo que nós poderíamos entender como um botão de liga e desliga para aquelas situações em que o medo e a ansiedade são adaptativas, ou seja, elas nos protegem. Esse botãozinho liga, né? E aí há uma série de substâncias que são despejadas no nosso organismo, que são responsáveis por esses sintomas tão desagradáveis quando eles estão completamente deslocados, né? Porque prepara o nosso corpo para lutar, para fugir, para fazer uma defesa a uma situação ameaçadora. Eu diria que o indivíduo, compreendendo o que acontece com ele, buscando, através da psicoterapia, identificar conflitos, traumas que possam ter ocorrido na infância, situações transicionais ao longo da vida, a formatura, o casamento, o luto pela perda de um amigo ou de um parente, enfim, a compreensão destas questões, né? A elaboração dessas questões, a ressignificação dessas questões poderão em muito auxiliar juntamente com o tratamento medicamentoso. E aí nós vamos fazer com que cada vez mais ocorram menos esses ataques, a tal ponto de que o paciente consiga, na eventualidade de ter uma situação dessas, ter condições emocionais de ter o autocontrole e, portanto, não entrar naquela crise, naquele desespero que advém do ataque de pânico. Fique atento aos sintomas e, caso reconheça algum deles em você, não hesite em procurar a ajuda de um profissional. Nada pode ser mais importante que a sua saúde. Pense nisso.